Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 31 de janeiro de 2022, são 21 horas e 18 minutos. Estou aqui para te apresentar a lição número 10 da classe de adultos. Você fica aqui comigo. Porventura, se você vê que esta aula foi edificante para a sua vida, você compartilha com um amigo seu, o seu professor de escola bíblica dominical ou mesmo um aluno da escola bíblica dominical da sua classe. As profecias despertam e trazem esperança. O que é profecia, né? Texto áureo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. O que é profecia? É justamente a mensagem que expressa a soberana vontade do Senhor. Quando nós ouvimos uma profecia, sabemos que aquela ali é a vontade de Deus para a nossa vida, é a vontade de Deus para a nação, é a vontade de Deus para o mundo, é a vontade de Deus para uma questão específica. E isso, claro, vai servir para nos alertar e mostrar para nós que nós podemos ter confiança nessas promessas do Senhor, porque certamente elas irão se cumprir. Introdução. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Temos visto que a questão da profecia em si, muitas das vezes, nos tempos bíblicos, por exemplo, as profecias desaguavam em Cristo. Vinham sempre profecias para falar a respeito do Senhor. No entanto, no Novo Testamento, Apocalipse é o único que tem esta tendência de profecia, é o único profético do Novo Testamento. Então, o que ele produz? Esperança para o povo de Deus. O mundo anda sem esperança, estão desesperançosos. E por quê? Porque não tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Não confia na palavra do Senhor, não tem a palavra do Senhor como a maior profecia. No entanto, nós devemos, mais do que nunca, continuar falando do Senhor, das profecias do Senhor, para que assim as pessoas possam ter esperança, assim como também nós temos esperança e certeza que o dia do Senhor virá. E temos que despertar nas pessoas nessa ideia, né, de esperançar. Esperançar é fazer com que as pessoas tenham a mesma esperança que nós, estejam esperando o mesmo que nós, estejam alegres por esperar aquilo que nós estamos esperando. Os profetas maiores, os profetas e a profecia. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Veja que o profeta, ou os profetas, melhor dizendo, tinham este acesso direto a reis que eram, numa visão política, a maior autoridade de uma nação. No Brasil, por exemplo, a maior autoridade do país é o presidente da República. Imagina agora, se formos trazer para hoje, é como se todos os profetas tivessem acesso direto ao excelentíssimo senhor presidente. No entanto, o que fazia esses profetas? Eles tinham, entre uma coisa e outra, o dever de falar a palavra do Senhor. E muitas das vezes censurar o que aquele rei estava fazendo de errado diante do Senhor. Se ele estava fazendo algo errado diante de Deus, algo que é um pecado, o profeta, ele vinha com a mensagem de Deus justamente para exortar aquele rei, né? Para confrontar, para mostrar o erro daquele rei, mas também eles serviam também de assessoramento, né? Assessoravam
os reis. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito esta ideia, né, de não um profeta, mas uma pessoa para aconselhar, tendo em vista, por exemplo, Billy Graham. Billy Graham, ele aconselhava muitos dos presidentes norte-americanos, né? Então eles viam que por isso que os Estados Unidos têm aquele viés ainda cristão, ou tinha, né? Uma vez que Billy Graham partiu para a eternidade, mas eles tinham o Billy Graham, para nós, daria mais ou menos uma ideia do que faria um profeta nos tempos bíblicos, né? Billy Graham, ele dava assessoramento aos presidentes dos Estados Unidos, falava o que fazer e o que não fazer diante do Senhor, né? Diante de uma situação mediante a palavra do Senhor. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Então veja que aqui temos Isaías, que é um profeta messiânico, falando justamente da vinda de Cristo, né? De que Cristo viria e como ele viria, né? O seu nascimento, a descendência que vinha de Davi, né? O seu ministério libertador. Então vemos aqui Isaías, que para nível de curiosidade é tido como um livro em miniatura, né? Porque a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos e por aí afora. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Quantas pessoas hoje estão sem justiça, não se sentem justificados ou justiçados, né? Tendo em vista que tantas pessoas hoje sofrem por injustiças, o Senhor, né, Jeremias veio falar justamente de Cristo como um renovo, como uma esperança para a justiça, para se impor a justiça no mundo, né, na vida de cada um. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamentos e esperança. Nas profecias, de modo geral, sempre haverá exatamente a ideia do despertar as pessoas virem para um arrependimento e também há sempre uma esperança futura. Por quê? Porque Deus é aquele perdoador. Deus tem prazer em perdoar. Portanto, quando alguém comete um pecado e houve uma repreensão de alguém da parte do Senhor e aceita essa repreensão e volta o seu coração a Deus, o Senhor está sempre pronto a perdoar o pecado. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Ezequiel, por exemplo, é um caso bastante curioso no livro de Ezequiel, porque é o único profeta que não é chamado pelo nome, né? Ele é chamado de o Filho do Homem. Ele não é chamado pelo nome. Imagina, por exemplo, agora uma questão de cativeiro. E agora a pessoa está presa, né? Está num cativeiro. E agora tem um profeta que requeria arrependimento desse povo, mesmo estando em cativeiro. Era exatamente esse o cenário de Ezequiel. Ele trazia uma palavra muito forte, claro, de restauração. O Senhor sempre vai dar na profecia aquela ideia de restaurar o povo. O Senhor tem sempre o desejo de restaurar o seu povo. Então Ezequiel não foge à regra. Ezequiel não foge. Mas também Ezequiel tem aquela parte do arrependimento. E sempre haverá também em profecias questões de arrependimento. Vejam bem, muitas das vezes as pessoas insistem em ouvir o homem, mas não querem ouvir a Deus. E por isso se perdem no meio do caminho. Ficam completamente perdidos, sem orientação. Por quê? Porque não quer ouvir da palavra. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou
o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo e o advento do anticristo e o julgamento final. Temos aqui a questão do povo clamar por misericórdia. Tem aqui também aí, volta a ideia do cativeiro. E por que a ideia do cativeiro? Sempre quando nós estamos desobedecendo ao Senhor, a tendência nossa é ir para o presídio do pecado. A gente vai sempre ficar preso ao pecado porque estamos nos afastando do Senhor. Então nós devemos cada dia mais estar firmes na presença do Senhor, justamente para nos poupar dessa prisão do pecado. Jesus veio para livrar-nos do pecado. Mas também tem a restauração da nação, ainda a vinda de Cristo e também traz a ideia também do aparecimento do anticristo e até mesmo o juízo final. Daniel e Ezequiel, por exemplo, juntamente com o Apocalipse, são, de forma geral, os 3 livros da Bíblia mais difíceis de se interpretar, justamente pelas questões proféticas, né? Que alguns vão para um lado, outros querem ir para o outro, apesar que a Bíblia em alguns pontos ela é clara, outros casos, já falei aqui em outras ocasiões, tem um pouco mais de dificuldade de entendimento, né? Sinopse: os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Os profetas menores, os profetas do reino do norte. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, contudo Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Muitas pessoas pensam que por estar numa prosperidade, e aqui principalmente prosperidade muito direto no sentido financeiro, porque alcançou uma bênção financeira, por exemplo, acha que estão vivendo a vontade de Deus, acham que estão vivendo o resultado de Deus. Não. Nem sempre a prosperidade é sinônimo de santidade. Portanto, por isso Deus reprovava as ações do povo. Por quê? Porque era um povo que estava próspero, mas devido a suborno. Recebia e dava suborno, corrupção, injustiça, ou seja, aqui a corrupção fica bem claro para nós entendemos bem o que é a ideia da corrupção, justamente porque nós vivemos num país extremamente corrupto. Mas veja, não o país em si, né, mas as pessoas, né, principalmente a área governamental, né, a área política do país. Né. Veja aqui que então tem a ideia do suborno, as pessoas iam, por alguma razão, tinham cometido alguma coisa, mas subornava alguém e não ia pagar por aquele erro, né, por aquele problema, por aquele pecado, por exemplo. A corrupção a palavra já fala por si, e a injustiça, que é também a ideia de pessoas que faziam com que pessoas menores, né, as pessoas mais, não menores, né, mas as pessoas mais necessitadas sofressem injustiça. Então veja que a prosperidade era uma prosperidade completamente equivocada, uma prosperidade que era o resultado de suborno, corrupção e injustiça. Por isso Deus reprovava essa prosperidade e trouxe o cativeiro como julgamento. Osés condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Mais uma vez, o povo, aqui na pessoa de Oséias vai entender bem a infidelidade de Israel, justamente por causa da meretriz, a qual ele precisou se casar com uma meretriz. Depois ela se voltou às prostituições e ele teve que ir lá restaurar essa meretriz. Para que isso? Para que ele entendesse como estava
se sentindo Deus, como Deus estava se sentindo. Deus estava se sentindo como aquele que é traído. Por quê? Porque as pessoas iam após outros deuses, estavam deixando o verdadeiro Deus, assim como uma meretriz deixa o seu esposo, né, no caso aqui de Oséias, deixava o seu esposo para ir atrás de outros homens. Então veja, é o mesmo que dizer que Oséias não seria suficiente para ela. Ou seja, o povo de Israel estava dizendo para Deus: você, o Senhor, não é suficiente para nós. Vamos atrás de outros deuses. Esta aqui é o cenário do povo de Israel desta época, né? Então Oséias vai falar justamente sobre esta questão. Mas mesmo assim, apesar dos erros, os profetas sempre anunciaram que Deus prometia, né, sempre restaurar o povo. Os profetas pré-exílio. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. As pessoas, como vemos, por exemplo, aqui o profeta Joel, que pregou arrependimento, vemos a falsa espiritualidade do povo, né? O falso arrependimento, né? Aquele arrependimento aparente, que na verdade não está se arrependendo. Então, a restauração do povo de Judá precisava de um arrependimento verdadeiro, de rasgar os vossos corações e não as suas vestes, né? Realmente sentir o derramamento do Espírito Santo, né? Como Joel 2:28, sentir verdadeiramente e temer o dia do Senhor. Mas as profecias vão sempre abordar o juízo. As profecias do Senhor vai sempre falar sobre juízo, mas também vai sempre falar da misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem. Então, nós também devemos ser essas pessoas que se arrependem. Não que nós vivamos uma vida de pecado, mas que nós venhamos sempre estar nos arrependendo de algo errado que nós venhamos fazer contra o nosso Deus. Os profetas pós-exílio. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Ultimamente temos visto em muitas igrejas as pessoas pregarem sobre tudo, principalmente sobre prosperidade, sobre a teologia da prosperidade, teologia do ser, teologia disso, teologia daquilo, mas se falam, ou quase não se falam, ou não se falam na volta do Senhor. Não se fala no grande e terrível dia do Senhor, quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Veja que muitas pessoas vão deixar o caminho do Senhor por coisas completamente aleatórias. Vamos ver pessoas, por exemplo, falando sobre dízimos e ofertas, por exemplo, que é uma questão que se fala muito sobre dízimos e ofertas, uns a favor, outro contra, outros dizem que é somente nos tempos bíblicos, outros dizem que isso era questão da lei. Então, como o Senhor Jesus veio, agora nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e tanto se fala a respeito dessas coisas. No entanto, tanto o dízimo quanto a oferta são bíblicas. Agora vai de cada um. Alguém pode não ser grato a Deus por Deus ter aberto uma porta de emprego. Então ele não vai dar o dízimo. Por quê? Porque ele não é grato ao Senhor. Outras pessoas só é grato a Deus e devolve o dízimo. É interessante notarmos que o Senhor não precisa dos nossos dízimos e ofertas. Por quê? Porque Ageu capítulo 2, versículo 8 vai nos dizer que o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas quando nós devolvemos ao Senhor o que é do Senhor, nós estamos nos livrando, por exemplo, da questão de ser avarento. Estamos nos livrando desse negócio. Estamos provando, mostrando para o Senhor com nossos atos, nossos dízimos e ofertas, que somos gratos ao Senhor, porque reconhecemos que é o Senhor que abre porta, que é o Senhor que nos dá o sustento. Agora, mais uma vez, eu vou dizer que o dízimo ele é mais uma questão pessoal. Há pessoas que acham que não vai dar o dízimo porque não é do Senhor, o dízimo é meu, eu que trabalhei, eu que fiz isso. Bom,
Se alguém pensa assim, eu não estou aqui para mudar a cabeça, o pensamento de ninguém. Agora, sejamos razoáveis. Eu quero apenas fazer uma pergunta para essa pessoa. Se a pessoa está na igreja, está louvando ao Senhor, sabe que Deus é que abre as portas e não dá dízimos e nem oferta, e assim temos que configura que é uma questão de furto ao Senhor, você já viu um ladrão entrar no reino dos céus? Então a pergunta fica para cada um. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por esta razão, Deus os condena à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Vejamos que, para fechar, de uma forma bem direta, o Senhor vai sempre usar alguém para falar a sua mensagem. Vemos aqui, por exemplo, a questão de Jonas, que foi falado para pregar em Nínive, pregou em Nínive, o povo se arrependeu, mas depois vemos que Naum profetizou a condenação de Nínive. Nínive foi condenada, porque dessa vez, agora eles não se arrependeram. Obadias, por exemplo, vai falar da soberba dos edomitas, e Obadias vai trazer um versículo bastante interessante para nós, que é o versículo 15. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, assim como tu fizeste, a maldade cairá sobre a sua cabeça. Então veja que aqui há um juízo muito pesado da parte do Senhor, que diz que o dia do Senhor está próximo e que assim como uma pessoa fez, a maldade cairá sobre a cabeça. E qual é essa maldade que cairá sobre a cabeça? A perdição eterna. Sinopse. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. O livro do Apocalipse, a autoria, propósito e destinatários. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Vejamos 7 igrejas da Ásia. Cada uma ali tem a sua particularidade. O Senhor visitou as igrejas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que quando alguém olha para as igrejas de Éfeso, da Ásia, tem aqui 7 pilares, vamos assim dizer, né? 7 pontos. Em qual igreja nós estamos nos incluindo? Em qual delas nós somos inclusas, né? Vemos que cada uma tem uma particularidade, então nós temos que ver qual é a revelação de Jesus para a nossa vida, para a nossa igreja. A igreja a qual nós congregamos, quero dizer, porque na verdade é a igreja do Senhor. Mas a igreja que nós estamos congregando, em que parte que estamos? Nós somos de qual tipo de igreja? O que nós estamos vendo? Será que de fato nós estamos dando ouvido ao que o Espírito diz à igreja? Ou nós estamos naquela parte que somos prósperos de uma forma financeira, mas na verdade somos miseráveis de uma forma espiritual? O que nós estamos vivendo hoje? Porque as cartas, né, para as igrejas da Ásia Menor tem muito a ver conosco nos dias atuais. Então temos que ver o que estamos fazendo para o Senhor. Temos que ver de qual forma estamos glorificando a Deus ou não. Ou será que estamos sendo coniventes com o espírito de Jezabel? Será que estamos pactuando das prostituições, ou prostituições que eu quero dizer tanto aqui no sentido, principalmente no sentido idólatra? Será que estamos na casa do Senhor, mas cultuando outros deuses? Em que ponto no que nós estamos? Isto é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer.
e se nós não nos enquadrarmos na vontade do Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Olha que interessante. Vemos aqui o registro do passado, aquilo que aconteceu no passado, né? Que nós não voltaremos para o passado, né? Nós temos que andar sempre para frente sem deixar Jesus para trás, né? Aí vem também a ideia aqui do presente, daquilo que ele estava vendo, as coisas que são e as que vão acontecer. Agora, observe que há algo muito interessante, que João testificou a palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá cumprir a esperança da volta de Jesus. É mais do que o futuro isso aqui. Isso aqui fala da eternidade. É algo, porque o futuro um dia vai virar passado. Por que um dia vai virar passado? Se você pensar numa data aí agora, vai ter um dia que essa data chegará e no dia seguinte ela virou passado. Agora a eternidade não. A eternidade ela nunca terá um fim. Ela é eterna, por isso eternidade. Então veja que a mensagem aqui do Senhor para conosco é nos levar para a eternidade, nos apontar à eternidade. É para lá que nós iremos. Então nós precisamos compreender que nós estamos caminhando para um céu de glória. Então nós devemos viver uma vida diante do Senhor, cheio de esperança no Senhor, independente das circunstâncias do que nós estamos passando, a nossa esperança é o Senhor. Sinopse. O livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Então que nós venhamos a cada dia mais nos despertar como cristão, ouvindo a maior profecia hoje, que é a palavra de Deus. Nós não devemos nos afastar da palavra do Senhor. Devemos cada dia mais estar lendo a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra de dia e de noite, viver a palavra, ouvir a palavra. A Bíblia vai falar aos Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então é assim que a Bíblia diz. Então que nós venhamos a cada dia mais estar com a mensagem dos profetas, né, como suma importância, né? Nós venhamos a cada dia mais ouvir cada dia mais a palavra do Senhor. Revisando o conteúdo. Número 1. Significa proclamador e intérprete da revelação divina. Número 2. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Número 3. Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Número 4. Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Número 5. O livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Interessante que o significado de Jonas é paz, ou melhor, é pomba. E a pomba é um dos símbolos da paz. A profecia do Senhor vai sempre nos trazer isso, vai sempre nos trazer paz. Por quê? Porque ela vai nos trazer uma palavra de juízo, para que nós venhamos nos arrepender. Mais uma vez, nós aceitando esta palavra e nos arrependendo dos nossos pecados, virá assim a esperança da restauração da nossa vida e, consequentemente, haverá a paz. Então nós sentiremos paz. Então Jonas foi levado para Nínive para pregar ao povo de Nínive, para assim que o povo viesse se arrepender. O que aconteceu na época de Jonas, né, eles se arrependeram, mas no futuro, depois lá no livro de Naum, eles não se arrependeram. Mas que nós venhamos a cada dia mais estar presente na presença do Senhor, né? Estar sempre buscando o Senhor, ver as profecias despertam e trazem esperança. Tem isso no nosso coração, né? Que as profecias despertam a esperança e nos trazem esperança. Que nós venhamos a cada dia mais
estar ouvindo as profecias vindas da parte do Senhor e ter discernimento dos altos céus para saber se a profecia é de Deus ou não. E como é que eu sei quando a profecia é de Deus? Quando a profecia está em acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Se a profecia está no mesmo sentido da palavra do Senhor, então ela é de Deus. Se ela é contra a palavra, então ela não é de Deus, independente de qual profeta esteja falando. Nós precisamos ter discernimento da palavra, continuar conhecendo a palavra do Senhor, indo nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos de doutrina, nos estudos bíblicos, para que a cada dia mais nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim, quando houver uma profecia nos templos, né, na nossa igreja, nós sabermos diferenciar se de fato é uma profecia que está em acordo com a palavra ou em desacordo com a palavra. Porque a palavra do Senhor nos fala algo, então vamos ver se é este algo que a profecia está dizendo. Se é algo contra, então não é da parte do Senhor. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula no dia Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!